Amados, bom dia. Hoje é dia 23 de maio do ano da graça de 2025. Como habitualmente acontece, sendo sexta-feira, também terminamos aqui a nossa sequência de reflexão no texto do passado domingo, de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até ao versículo 34. O tema que o Senhor Jesus está a tratar é a ansiedade, mas como temos considerado desde o início, o que o Senhor Jesus está a fazer de uma forma muito intencional é tratar, cuidar do coração dos seus discípulos, dos cidadãos do reino que Ele está a revelar, e isso é evidente desde o primeiro momento. Logo no início deste sermão, o Senhor Jesus descreve com as bem-aventuranças aquilo que são as características que Ele deseja e que precisam de estar presentes no coração de cada discípulo, cada filho amado do Pai. E neste ponto ele está a tratar de um assunto que nos é tão próximo, que nos é tão presente, que é a questão da ansiedade, porque todos nós lidamos com dificuldades, todos nós sentimos ansiedade de uma ou de outra forma, num ou noutro momento, por uma ou por outra razão. E, e, e é interessante porque vamos olhar para o último versículo desta intervenção do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus faz uma afirmação que é uma realidade com a qual nós precisamos de lidar. É que, naturalmente, enquanto vivemos neste mundo ao qual já não pertencemos, mas no qual ainda estamos, todos os dias vamos ter problemas, todos os dias vamos ter dificuldades. O Senhor Jesus está aqui a dizer de uma forma muito clara para não nos preocuparmos, porque a cada dia virão dificuldades diferentes, dificuldades novas. Basta a cada dia o seu mal, diz o Senhor Jesus, com uma realidade, uma descrição de uma realidade muito presente e que nós bem conhecemos. Enquanto vivemos aqui, vamos ter que lidar diariamente com o facto de que todos os dias estaremos a lidar com dificuldades. Também o profeta Jeremias é usado pelo Senhor para dizer e para nos lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam também todos os dias e que elas são a razão de nós não sermos consumidos, porque apesar dos problemas serem diários, também o cuidado, a presença e a intervenção do nosso Pai também é diário e constante. Considerando todo este assunto da ansiedade e percebendo que o Senhor Jesus nos está a dizer para não que não tenhamos ansiedade, porque vamos ter, mas para não vivermos condicionados, limitados por essa ansiedade, porque se o fizermos estamos a definir muito sobre onde está o nosso tesouro, sobre a qualidade do nosso coração, porque se de facto o nosso coração está alicerçado em Cristo, se nós o conhecemos, se nós reconhecemos em Jesus aquele que é a expressão visível de um Deus invisível, aquele que é a expressão da plenitude e que nele, diz o apóstolo Paulo, que nele está presente toda a plenitude de Deus. Se nós reconhecemos isso, então não há razões para permanecermos e vivermos ansiosos. E precisamos de pôr em prática aquilo que está no versículo 33 do capítulo 6, que é absolutamente essencial, que tantos de nós sabemos de cor: buscai primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas que são razões pelas quais nos inquietamos, o Senhor nos acrescentará. Tudo aquilo que necessitamos, o Senhor fará e cuidará de nós. E é preciso, de facto, interiorizar isso e viver isto. Esta frase não é uma frase de motivação emocional, ou não é poesia, amados. Isto é uma realidade que está a ser apresentada pelo Senhor Jesus. É uma realidade que está sustentada em quem Ele é. E aqui, então, entra mais uma vez o assunto da nossa fé. Se a nossa fé está alicerçada em Cristo, apesar, e buscando também o exemplo que já usei aqui, se podemos estar na maior tempestade dentro do barco, o barco aparentemente pode ir ao fundo. Tais são as vagas que estamos a enfrentar e o vento que estamos a enfrentar. Se Jesus está connosco no barco, nada de mais nos acontecerá. E tudo o que nos acontecer, e iremos viver e lidar com a presença de Jesus. E estando Ele no barco, tudo irá muito bem. Tudo irá muito bem. Não que não vamos viver essas dificuldades, mas com Ele no barco, tudo irá muito bem. E Ele vai acalmar quando tiver que acalmar,
vai nos sustentar quando tiver que nos sustentar, mas tudo irá muito bem. É essencial que Jesus esteja no barco e que nós possamos buscar a cada dia, a cada momento, em cada circunstância, a sua presença, a sua justiça, buscar as coisas lá do alto, aonde o nosso coração está, e viver entregando a Ele todas as coisas, e como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, então desfrutando de uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz às vezes até perturbadora para quem está perto de nós, mas que é resultado sobrenatural da presença do Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo na nossa vida, e resultado do amor, do cuidado de um Pai que nos ama de uma forma extraordinária. Que esta paz, que este gozo, que esta alegria que Jesus provoca na nossa vida possa ser abundante e transbordante das nossas vidas, também para aqueles que estão próximos de nós, e possa ser também uma forma de testemunho de quem Jesus é para nós. Um bom fim de semana, um forte abraço para todos. Não esquecer que precisamos de orar uns pelos outros. Vamos manter-nos neste cuidado aos pés do Pai e, querendo o Senhor, nos encontremos por aí. Até lá, as maiores bênçãos do Pai para todos.